Foi. Boa noite, gente. Estamos ao vivo aí para todo o Brasil aí, os alunos que se inscreveram no curso do SES. Vamos lá, hora do Prey. Entrou alguém? Se entrar, me avisa para eu interagir, senão eu fico interagindo só com esses fofos aqui. É sexta-feira! É sexta-feira! Ô, gente, bem sinalizado aí, ó, o professor falou da massa do ar, olha lá, ela chegou. Galera, e assim, ó, lembra, sempre quando ela avança, avança essa frente fria, né, a frente, a cabeceira dela, o contato, ela traz nebulosidade. Vocês lembram qual que é o tipo de chuva? A gente falou. Ó, ela avançando aqui, a gente trabalhou isso na aula passada. Olha lá, no inverno, às vezes ela avança, né? Quando ela avança, a gente chama de friagem. Então, o que rolou pra gente? Friagem. Só deu 3 dias. Começou quando? Ontem cedo, né? É? Terça. Terça. É? Hoje tá... mas terça foi meio que terça pra quarta, né? Então, contar mesmo, foi na quarta, o dia todo, quinta, aí hoje ela tá dando tchau, né? Tanto é que amanhã já tá de boa, rapaziada, pode ir pro Rio. Tô falando. Boa noite, meu querido, eu sei que você entrou e tá aqui com a gente, eu fico muito feliz por isso. Tamo junto, uhul! Ei, inclusive, ó, vai para o Rio amanhã, que a massa polar atlântica, quando avança para o nosso estado, são 3 dias de frio. Pode contar, 3 dias. Gente, mas é verdade, ela tem prazo de validade mesmo. 3 a 4, quando ela vem muito forte, a 4. Ô, professor, e se ficar 6 dias, é possível? É possível, é possível. Mas aí não é uma só. É uma reabastecendo a outra, entendeu? Quando tem 6 dias seguidos. E aí você vai chamar do quê? De friagem, tá? Lembra? Friagem. E ela provoca chuva frontal. A gente não choveu para nós? Não, nem coisinha. Às vezes, talvez de noite alguma coisinha, um michuruco, né? Beleza, não choveu, mas vocês perceberam que no primeiro dia que ela chegou ficou nebuloso? O céu ficou fechadão? Galera, todo o avanço de frente vai provocar isso. E é simples, tá, gente? Ó, estamos aqui, né, no Mato Grosso, pá, MT. E aí, quando ela vai avançar, quando essa massa ela avança, já existe um ar. Já existe um ar aqui. Que ar? Um ar quente, né? Uma superfície, né? O ar quente alojado. Essa massa, quando ela se desloca, lá o deslocamento dela, ela é mais densa. Lembra que o lance do frio ser mais denso, né? Mais pesadinho, né? E aí, o que ela vai fazer? Ela vai empurrar essa massa quente que estava aqui para cima. E aí tem aquela regrinha, aumentou a altitude e diminuiu a temperatura. Qualquer umidadezinha que essa daqui tiver, vai começar o processo de condensação, tá bom? Então, todo avanço é batata, galera. Tá chegando frio. Você viu, céuzão aberto. E ó, é uma parada massa aqui para nós, que, cara, nenhum concorrente de vocês de fora vai tá tão manjado assim, com o feeling disso. Porque a gente sabe que nos meses, no meio do ano, é seco. Ou seja, céuzão limpão, sem nebulosidade. E se falou na previsão, ó, a massa polar atlântica vai avançar. Segura aí, Cuiabana, que eles vão passar um pouquinho de frio aí com 20 graus, né? Gente, quando ela chegar, você vê a chegada dela quando fica nebuloso. É o sinal dela, porque ela fez isso. Ela empurrou, ela chega empurrando, gurizão. Ela acabou, sai da frente. Chega empurrando para cima a massa quente que tá. E aí outra, da onde que ela vem mesmo? Como que é o nome dela? Ela denuncia de onde que ela vem. Como que é o nome dela, gente, pelo amor de Deus? É o último sobrenome dela. Toda começa com massa, tá? É uma massa, ó o M. Tá legível o M aqui? Mais ou menos, né? É MPA, tá, galera? Massa polar atlântica. Ó a superfície de onde que ela nasce. É uma superfície úmida. Então, ela por si só, ela já vem com um pouco de umidade, tá? Lá na Patagônia, perto da Patagônia, no sul da Argentina, ali na divisa de Argentina e Chile, ali pro Oceano Atlântico.
Tila! Olha lá. Quer ver, ó? Bem pra cá, assim, ó. Onde ela nasce. Show de bola. Show de bola, então por isso que fica nebuloso, tá? Pode ser que a questão fale disso e é legal aprofundar. Pegar aqui, ó. O tipo de chuva é frontal. Frontal, lembra? Frontal frente. Ah, meu Deus do céu, uma colisão frontal. É o que aconteceu com essas duas massas de ar, né? Avançou uma, provoca a colisão delas. Na verdade não, porque uma empurra a outra, né? Tem uma tem prioridade no espaço que é a mais densa. Fechou? Gente, só porque fez frio, né, cara? E é muito legal, velho. Você entender o frio que tá fazendo. Você sabe de onde que ele vem. Gente, vocês não acham legal isso, não? Fala, legal! Ah, gente, só eu que acho legal. Vamos fazer, a gente ficou de fazer as questões. Vamos fazer as questões. Galera, de coração, tão importante quanto a teoria, o exercício. Tão importante, gente. E se der, não sei se vocês fizeram isso, duro que a aula vai até 10 horas da noite, é tenso, né? Depois você vai lá fazer exercício. Mas o ideal é não demorar muito tempo para fazer o exercício pós-teoria. Tá? Cara, juro para vocês, o conteúdo até prega, gorizão. Até prega, que ele fixa. É uma ótima prática de fixação. É resolver exercício de conteúdo que vocês fizeram, de que vocês tiveram. No caso, foi a aula passada, né? Então, o professor talvez precise resgatar alguns conceitos, né? Mas, ó, 2022, gente, questão... Você fez, né? Fez essa. E aí, acertou? Deu bom? Deu ruim? Não tem problema, a gente tá aqui, uai. Se der ruim, vai a última vez, né? Cara, teve questões de geografia que teve tanto para o PE, eu não sei se é essa. Já está definida? O F? Que bom, bom para vocês, juro para vocês, porque a UF ela pega mão pesada em geografia do Mato Grosso. Porque é de lá que tem os principais teóricos da geografia do Mato Grosso ali na UF. Geralmente são eles que fazem. Foram meus professores. Se estiver assistindo aí, prof, faça um WhatsApp. Isso é bom para vocês, sabe por quê? Questão fácil, todo mundo acerta. Difícil é só quem se prepara. E essa daqui, ela não foi fácil, tá? Essa de VUF, ela é desgramenta, né? Porque é um falso que equivocado já regaça com você. Vamos lá. Como é que eu fico aqui no quadro? Consigo? Consigo. Vai. Gente, o FMT, Politécnica, 2022, desse ano, vocês fizeram. Pior de concurso 6, hein? Sobre a classificação climática de Mato Grosso, marque V para as afirmativas verdadeiras. Vamos lá. Primeira, em Mato Grosso, onde as áreas mais elevadas são formadas por chapadas. Lembra quando a gente viu o relevo? Faz sentido? Faz. E, professor, não precisa da sua aula para saber disso. Quando eu sair de Cuiabá, vou para Chapada dos Guimarães? É mais elevado. Ponto. Isso, justamente por isso que o nome do relevo é Chapada. Até chapô, gurizão. É por isso o nome. Os relevos aplainados, são planaltos de topos aplainados, né? É a definição de chapada. A altitude associada à ventilação constitui o fator geográfico que mais influencia as variações de temperatura e pluviosidade. E aí? Pluviosidade é chuva. Correto mesmo? Todo mundo? Vamos lá, beninos e benina. Certo? Vocês marcaram o verdadeiro? Fala de coração, gente. Fica sem vergonha. Ó, gente, verdadeiro. E é que mesmo lance, é nossa realidade, é Chapada. A gente sabe que quando aqui faz 15, lá faz menos 15. Não, exagero, né, gente? Mas a gente sabe que faz ali seus 5, 6 graus a menos do que aqui, né? Professor, então a ventilação, pô, tem Morro dos Ventos lá. E pluviosidade, o lance da chuva. E aí? Faz sentido a chuva também? Mas e aí? Lá vai chover mais do que aqui? É mais ou menos isso que a alternativa fala, a afirmação.
mais elevados, então influencia. Gente, se ele te equivocar na última letra, na última palavra, pode dar ruim, mas é que é verdadeiro. Sabe por quê? Tem um outro tipo de chuva que a gente chama orográfica, a chuva de relevo. Ah lá, ó, onde a gente vai ver a chuva de relevo na Chapada. Aqui, ó. Nossa, tá demorando para chegar. Ah, chegou. Aqui. Ó, a Chapada não é mais elevada? Então, quando o ar vai chegando, o que, que vai acontecer? A nuvem ela vai ter que pegar altitude para desviar o relevo. E lembra, gente, pegou altitude, resfriou mais ainda. Resfriou, condensação, chuva. A razão da chuva é a umidade que pega altitude. Só chove por causa que umidade pega altitude. Isso. Pegou altitude é mais frio, condensa o vapor d'água e chove. A grande questão, a gente tem tipos de chuvas diferentes, porque são razões diferentes que faz a umidade subir. A gente pode ter a frontal, né, uma massa de ar empurrar a umidade para cima. A gente pode ter a orográfica, o relevo, forçar um desvio, né, para cima. E a gente pode ter a convectiva, que é excesso de calor. E é bom para a gente, inclusive, aplicar isso no clima tropical, continental, que é um dos tipos climáticos do Mato Grosso, e o equatorial, úmido. Porque, ó, a gente choveu no meio do ano junto com frio, você vai lembrar da chuva frontal. Ah, Chapada chove mais que Cuiabá? Chove, chove mais sim, tá? E consideravelmente mais. Por quê? Porque lá é mais elevado, então, além quando tem chuva frontal, quando tem chuva convectiva na Chapada e em Cuiabá, lá tem um diferencial, relevo, que é mais elevado, então vai ter uma outra chuva, a orográfica, que se forma por causa do relevo, tá? Nos meses de verão, convectiva. Muito quente, processo de convecção. Esquenta muito rápido, evapora muito rápido, ou seja, esse vapor d'água fica leve muito rápido, sobe muito rápido, subiu muito rápido, condensou muito rápido, choveu muito rápido. É quando vira aquele pipoco no verão. Já tá bom. Raio. Daí você fica Santa Bárbara, Santa Bárbara, Santa Bárbara, né? É por isso, chuva convectiva. Beleza? Então, ó, primeira afirmativa. Você viu, galera? Camaradinha perdido, roda já na primeira. Fica cacete, que isso, véi, né? E por que eu tava aqui na frente, sendo que eu tô com o computador aqui? Que doideira, né? Segunda afirmação, gente, a classificação climática de Strahler. Ah, vocês viram que a gente viu dois tipos, o e Köppen. Não precisa decorar o nome desses caras, tá? Tá de boa. Né? A banca tem que ser muito sacana para querer confundir as duas classificações. Nunca vi isso, tá? Mas vamos lá. A classificação climática de Strahler divide o clima de Mato Grosso em três, mas você vai lembrar que tanto o Strahler quanto o Köppen é dois. São dois tipos climáticos. Um climático que está associado ao Equador, mais úmido, e o outro, a tropicalidade, a interiorização no continente, que vai ter um período seco, tá bom? Um é mais úmido, o outro é menos úmido. Qual que é o mais úmido? O equatorial. O equatorial, que se chama equatorial úmido, em uma classificação, e na outra classificação se chama tropical de monções, né? Ou monção, tá? Ou seja, monção significa chuva. Ou seja, esse é água mesmo. Isso, é equatorial úmido, né? Por uma classificação. Esse mesmo equatorial úmido, essa mesma área do equatorial úmido, quer ver? Ah lá, cadê? Isso, é úmido e chuvoso, ó. Aqui, gente, aqui é de Köppen. O Köppen que vai falar bem assim, olha, a gente tem o clima equatorial, o tropical de monções, né? O Köppen vai falar, Strahler vai falar que esse aqui é o equatorial ou equatorial úmido. É comum aparecer o úmido do lado, tá? Mas você já sabe que ele é úmido. E o mais ao sul do estado vai ser o savânico, né? Ou tropical de savana, ou tropical continental. Aqui está faltando um Lzinho, né? Mas, ou seja, a gente sabe que são dois tipos climáticos. Nas duas classificações, é um mais úmido e o outro que é dividido em duas estações, uma seca e uma úmida. Beleza? Vamos lembrar que no período seco, de estiagem. Então, a gente mete F aqui.
Um V e um F, será que a gente já tem alternativa? Não, a gente fica em duas, e fica em D e E, né? Ó, então a gente vai ter que ver cara, olha só, para quem conseguiu mandar as duas afirmativas, qualquer uma das próximas, você já consegue o gabarito, né? Vamos ver. A terceira. Mato Grosso, pela sua localização latitudinal, né, encontra-se na região tropical, show de bola, até a vírgula, sentença correta, onde a continentalidade, opa, a gente está no meio do continente, isso se chama continentalidade, tá? A extensão territorial é grande ou é pequeno? Pô, monstro! Lembra, se fosse um país da Europa, ia ser o maior país da Europa, fora a Rússia. As variações do relevo, aqui, ó, dialogou, essa sentença dialogou com a primeira afirmação. É a circulação atmosférica? Circulação atmosférica, em qualquer lugar do mundo existe circulação atmosférica. Influenciam na distribuição espacial da temperatura. Gente, perfeito. Influencia. Tudo isso influencia. E a gente discutiu isso agorinha. Então, essa é verdadeira. Então, só não restou a letra E. V, F, V, V. Já sabemos que a última é falsa. E V, V. Acabamos de falar V, V. Ué, falso começa com F, né? Por causa disso. Vamos lá, é verdadeira a última. É verdadeira, pessoal de casa. Ó, a última. A capital do estado, Cuiabá, caracteriza-se por ser um inferninho, né? Por ser altamente abafado. Mas vamos ver se... Por clima tropical, correto, estamos no clima tropical, lembra? Mas ao sul, né? Metade do caminho a gente muda para o equatorial. Com menos pluviosidade no inverno, aonde que é o ponto cego? Aqui? Ah, lá. Ó, não, eu vou ler aqui. Pronto, tô dentro, né? Olha lá. Com menos pluviosidade no inverno, lembra? Inverno seco, verão chuvoso. Pluviosidade é chuva, tá, gente? Pluvial, chuva. Fluvial, água. Vocês lembram do esqueminha, para não esquecerem disso? Não? Enche a boca de água e pronuncia. Pronto. Ó, professor, na hora da prova? Na hora da prova. Pode cuspir água em todo mundo. Uhum. Você pronuncia pluvial, qual que chove mais? Você pronuncia pluvial ou fluvial com água na boca? Ao P, o som do P, P, né? Pluvial, né? O fluvial só fluvial vai escorrer. Rio, vai fazer um riozinho. O fluvial vai fazer chover, tá bom? Só lembrar essa porquice do professor. Que no verão, correto. De 4 a 5 meses. Beleza, de boa. Apresentando uma temperatura média acima dos 26 graus. Ô, professor, fiquei na dúvida, 26 graus, mas é quente pra caramba. É normal fazer 35, 36, 37. Gente, durante o dia, ao meio-dia, no centro da cidade. Principalmente nos meses ali próximo ao verão. Claro que é quente também no mês de inverno, mas a temperatura ela dá uma sublime amenizada. Mas aqui, ele está falando média. Está contando com as temperaturas da noite, do ano inteiro, soma tudo e divide. Média. 26 graus é uma média elevada, gente. É média elevada, tá bom? Se a média é 26, significa que nos dias quentes para chuchu, chega sim a perto de 40, tá? Durante o dia. E com pluviosidade média anual de 1.400 milímetros. Ô, professor, esse daí do milímetro, e aí, o que eu faço? Galera, clima tropical. Ele não supera 1.800 milímetros. Tipo, a gente sabe que Chapada chove mais. Então, você espera que Chapada vá chover ali seus 1.700, 1.800. Né? Tô meio que palpitando. Não vai fugir muito próximo disso. Quando a gente olha para o nosso clima equatorial, mais ao norte, vai aumentando. Aí já supera 2.000. Né? Chega lá em Alta Floresta, a galera lá tem 2.000 milímetros de chuva. Quanto mais chega, aumenta o número de chuva. Tá bom? Milímetro é o volume total mesmo de água que cai. É uma somatória do total mesmo de água. Beleza? Só termos de comparação. O tipo climático mais seco do país é o semiárido nordestino. Tá? O semiárido, ele não supera 800 milímetros no ano.
Tá? Então chove quase a metade do nosso, tá bom? Então falou mais de 2.000, você vai associar o equatorial. Entre 1.000 a 1.800. Tem algumas fontes que vai até jogar 900. Beleza, fica com ela. Né? Não pode jogar menos de 800. Jogar menos de 800, não está falando da gente, tá? Mas se falou ali de 800 a 1.800, se enquadra no clima tropical. 2.000 para cima, equatorial. Pronto, então, show de bola? Não, essa mesmo, tá? É bom, gosto desse tipo de questão, viu, gente? Eu acho que acrescenta muito. Principalmente para vocês, cara. Vocês pegam, ficam cascudo nessas questões. Mais uma. O FMT, agora é do Detran. Sobre aspectos da geografia física do estado de Mato Grosso, assinado... Quem que fez essa? 2015. Quem que estava aí já nessa vida? Não? Ó, sobre os aspectos da geografia física do estado de Mato Grosso, assinale a afirmativa incorreta. Cuidado com o comando da questão, não quer a certa não. Se olha a primeira, tá certa essa. Não, ela quer a errada. Tá errado, é essa. Primeira, há 3 grandes biomas. Amazônia, Cerrado e Pantanal. Show. Ao norte, o estado é coberto por floresta equatorial, que é a Amazônia. Correto. Então não é essa o X, tá, gente? Essa, então, tá certo que tá errado. B. O principal divisor de águas de Mato Grosso é o Planalto do Parecis. Pô, a gente bateu muito nessa tecla. Cara, em relevo, foca nele, que ele é o bichão. Ele pega um pedação gigantesco do nosso estado. E ele define muita coisa, inclusive isso. Ele é divisor das 3 bacias hidrográficas. Se ele citar só 2, tá tudo certo. Não tem problema não. Que é o Planalto Parecis, que divide as águas que correm para as 3 bacias hidrográficas. A Amazônica, correto, gigante. Platina, ai, professor, e platina? Ah, meu cabelo. Como que é? A platina é qual, gente? Qual é o rio que representa essa bacia aqui no nosso estado? Pero que vocês não... Ó, a platina, ela é uma gigantona. Da América do Sul, ela só perde para a bacia amazônica mesmo, que ninguém ganha dela no mundo. Que é o do Rio da Prata, que corre lá na foz de Buenos Aires, de um lado Buenos Aires, do outro lado Montevidéu. Ah lá, verdade, por isso tem o River Plate. Nunca tinha parado para pensar nisso. Ah lá, gente, por isso que tem o River Plate. Ó, entretanto, o principal afluente, na verdade é um subafluente dessa bacia do Rio da Prata, que está no nosso estado, é o Paraguai. O rio da, a bacia da Platina é formada por 3 grandes subbacias, do Paraguai, do Paraná e do Uruguai, em território brasileiro. Então, geralmente, é comum você ver mapa de bacias hidrográficas que manda essas subbacias, justamente para deixar mais didático para o nosso território. Mas elas são subbacias, tá? Mas se falar bacia não tem problema nenhum, tá? Não precisa brigar com a banca, não. Então, tá certo a Platina representado pelo Rio Paraguai, ou Alto Paraguai, tá? Porque o começo dele é aqui no estado, ali na cidade de Alto Paraguai, entre Alto Paraguai e Diamantino. Inclusive, ele é o divisor territorial dessas 2 cidades no estado. Show. E do Araguaia Tocantins. Galera, ó, vamos considerar que está certo, mas é um equívoco colocar Araguaia na frente do Tocantins, tá bom? Porque o nome primeiro é do rio que dá o nome para a bacia. Qual é o rio que dá o nome para a bacia? O principal. O principal é o Tocantins. O Araguaia, pô, é um fudidão mesmo que é afluente dele. Cara, grandão, gigante, corre do lado dele um tempão, tal, depois eles se juntam. Mas o principal é o Tocantins. Então o correto aqui seria Tocantins-Araguaia, ou só Tocantins. Tá bom? Bacia do Tocantins. Mas enfim, eu acho que não é essa. Vamos ver as outras alternativas. Eu acho que só foi um equívoco mesmo de trocar as palavrinhas aqui, a ordem. C. De maneira geral, o relevo é composto por chapadas e planaltos na região central, planície a oeste. Cara, olha só, ele territorializa, cara, que chato, né? Falei para vocês, a UFMT ela é muito conteudista. Chata não, conteudista, velho, exigente.
planície a oeste, planaltos residuais ao norte e depressões ao sul do estado. Professor, sei lá. Galera, a gente sabe que tem planícies, planaltos e depressões no estado. Pronto, essa é o basicão que vocês têm que ter de relevo do estado do Mato Grosso. Ponto, beleza? Tem essas três. A distribuição desse está correta. Vocês vão lembrar de um esquema que, ó, olhando para o estado do Mato Grosso, ó o MT de novo, esquemático do prof. Na verdade, o território era para ser do preto e a água no azul. Mas vamos lá. A gente vai ter, pessoal, vai ter planícies nessa área aqui e nessa área aqui. Sabe por quê? As planícies são formadas por rios. Tá? E o nosso estado, várias partes do território, do contorno territorial dele, dos seus limites, ele tem os rios como divisores, como limite territorial. Tá? Aqui no caso, o Araguaia, que divide um pedação do Mato Grosso com Goiás, tá? Inclusive ali para o Tocantins também. A gente tem aqui a bacia do Pantanal, que vai ter uma planície muito grande, é quando o rio está maduro, tá? Ganhou tanta água, escavou tanto buraco, aí chega numa parte, pum, que ele já jogou muito sedimento nas partes mais baixas, aí ele fica tranquilo. Ele faz assim, ó, com seus meandros, que são as curvas do rio, tá bom? E aqui, que é do Guaporé, tá? Planície do Guaporé, planície do Pantanal, planície do Araguaia, tá? Ah, professor, o que ele meteu aqui para nós? Que as planícies a oeste... Gente, tem planície a oeste? Tem. Poderia falar também ao sul e a leste, mas tem a oeste, então não está errado, né? Ah, professor, e depressões? Ao sul do estado. Cuiabá, está no sul do estado? Está, na porção sul, na região centro-sul. E aí, Cuiabá, é depressão? Buraco, gente, fez o arco, é depressão. Rebaixou, é depressão, tá bom? Tem depressão aqui, encostado no Araguaia, beleza? Tem depressão aqui, encostado no Guaporé. Tem depressão aqui ao norte e tem depressão ao sul, tá? Então, ele meio que só quis confundir. Depressão ao sul também. E Planalto, professor, Planalto na região central, aí sim, ele busca o gabarito de vocês. Você vê que na parte do central aqui, você tem o Planalto e Chapada do Parecis, que é a principal unidade de relevo do estado. E para cá, ó, se desenha toda a borda do Planalto da Bacia do Paraná, que vai até na região sul, vai até no Rio Grande do Sul, essa unidade, monstra, maior unidade do relevo do Brasil, né? Não do Mato Grosso, beleza? Então sim, ao centro tem o principal planalto do estado, né? Bonito meu mapa de relevo, gente, eu tenho que tirar uma foto disso. Então tá certo a D, não, C, não, a C tá certo, mas a gente quer o errado. D, o clima no estado caracteriza... aí ele chutou balde, tá? Aí ele chutou balde. Caracteriza-se como temperado. Vocês escutaram essa palavra quando a gente definiu os climas? Vocês escutaram monções, escutaram savana, escutaram tropical, escutaram equatorial. Temperado, sabe de onde que ele buscou isso? Ó, esse é o nosso planeta. Aí a gente tem os polos, a gente tem a linha do Equador, a gente tem os trópicos, beleza? E isso é a área tropical, porque está dentro do trópico, ou intertropical. Essa é a zona térmica intertropical, que dá nome a um monte de clima. A latitude dá um nome a um monte de clima. Isso aqui é definição de latitude, porque se está entre os trópicos, está perto da linha do Equador. E aqui polar. E aqui polar. Aqui tropical. Tem que colocar tropical. E aí, turminha, e esse metade aqui, ó? Aqui polar, polar. Tropical. E esse meio do caminho dos dois? Velho, é uma área que tem influência do frio e tem influência do calor. É como se fosse uma zona térmica que vai receber pitada do calor e pitada do frio. Pitada por pitada, eu tenho a área temperada. É incorreta. Mato Grosso está inteiramente na zona térmica intertropical ou tropical.
muito incorreta. No Brasil, somente a região sul, um pedacinho de São Paulo, está na zona térmica temperada, mas bem coladinho no trópico também, né? Só foge um pouquinho. Tranquilo? Resposta alternativa incorreta, como o comando nos pede, é a D, tá bom? Por causa do temperado, mas vamos ver, com variações na direção sul, a variação de qualquer tipo climático pode ser ao norte ou ao sul. Você desloca na latitude, vai ter variação, entendeu? Chegando a atingir temperaturas elevadas devido às massas de ar frequentes nos meses de agosto e setembro. Aí falou um monte de coisa e não disse nada, né? E meteu temperado ali no meio, só encheu linguiça. Vamos escrever um monte de coisa bonita aqui pra galera se confundir, tá bom? Pô, em questão de temperatura elevada, a gente sabe que quais são os meses onde pega os picos de temperatura. Galera, a parte que a inclinação está mais voltada para o Sol no hemisfério sul, inclusive nós. Né? Pode somar, pegar aí desde o mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, é onde é o pipoco de temperatura. Lembra? Por isso que as chuvas convectivas, inclusive. É quente o ano inteiro, né? Fala a verdade. Vamos lá, próxima. Deixa eu apagar aqui. Tá legível para ti? Que chegou agora, tá? Você estava na aula passada? Ah, seja bem-vinda. Na verdade, sou eu que estou aqui, né? Visitando vocês. Vamos lá. Eu fiz essa, hein, gente? Eu fiz. E passei. Em primeiro lugar. Modéstia à parte, foi primeirinho. O Brasil apresenta grande riqueza em termos hidrográficos, show de bola, possuindo 6 bacias hidrográficas e extensos aquíferos. Assinale a alternativa correta acerca da hidrografia do território mato-grossense. Pô, essa é batata. Pô, hidrografia, 3 bacias, clima, 2 tipos de clima, e vegetação e bioma, 3 tipos. Show de bola. Esse daí é basão, tá? O Mato Grosso possui em seu território 2 das 6 bacias. Ó, meteu 2, já corre dela, que você tem certeza que são 3. Beleza? Platina, Amazônica, Tocantins. Essas 3 bacias hidrográficas. B. No território do Mato Grosso, rico em águas. Riquíssimo, gente. Mato Grosso é riquíssimo em águas. É o estado das águas. Ele tem esse apelido no meio acadêmico hidrográfico. É o estado das águas. Por causa das nascentes, tá, gente? Rico em águas, encontra-se 3 das 6 bacias hidrográficas brasileiras. Senhor, nem sei se é 6, tá? Mas, na verdade, quando a gente fala as macro bacias, são 6. Tem outras de escala menor, tá? Então, das 6 maiores, correto. Bacia Amazônica, Tocantins e Platina. Foi na veia. Bonito, lindo. E tá certo. A alternativa que ele quer da gente foi essa. Show de bola. 2 das 6 bacias que compõem o território brasileiro são do Atlântico, pô, tá tirando. Gente, vai ter esse nome na galera que tá perto do Atlântico. Eu gostaria de estar perto do Atlântico, mas não estamos. Aceita que dói menos, tá? Não estamos aqui. E Uruguai, gente. Não sou. Tá? Então, errada de boa. Falou um monte de coisa nada a ver. Apesar de possuir em seus domínios 3 das principais bacias hidrográficas do Brasil, Mato Grosso não apresenta grandes proporções de rios fluviais em seu território. Imagina se possuísse, velho. Você vê os afluentes do Amazonas. O próprio Araguaia, quanto mais você corre para a região nordeste ali do Araguaia, ele vai ficando assim. Daí lá em Simão forma a Ilha dos Bananais. Maior ilha fluvial do mundo. Só para você ver como é pequeno, tá? Então a gente foge dessa, falou baboseira. E é sabido que mesmo com inúmeros rios no território mato-grossense, esses são de pequenas escalas. Você vê, até repetiu, né? E pouco importantes na região, servindo em sua maioria para abastecimento da pecuária do estado. Pois é, que ele até debocha, né? Debocha da nossa inteligência essa questão. Vamos lá, 2022 de novo, aí ó, vocês fizeram essa. Foi para oficial. Será se ela foi mais complexa? Vocês pegaram mais pesado?
Vamos lá. Um bloco rochoso de aproximadamente 12 metros de comprimento, equivalente ao tamanho de um ônibus, despencou do paredão da Cachoeira Véu das Noivas, no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Deixou 5 pessoas feridas, 2 delas em estado grave. Vocês lembram desse fato? Caiu um pedação, a galera estava embaixo, lá do Véu das Noivas, na parte de baixo. Eu acredito que até teve uma vítima fatal dessas duas que ficaram feridas, né? Não tenho certeza se é exatamente esse evento. O desastre aconteceu por volta das 12 horas e 30 minutos na segunda-feira, no dia 21 de 4 de 2008, e por pouco não soterrou as cerca de 30 pessoas que estavam no local. Várias delas sofreram escoriações. O paredão que despencou interrompeu o curso da queda da água por alguns instantes, fazendo uma grande onda ao cair no riacho. Logo após o acidente, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, ordenou que o parque fosse fechado por tempo determinado. E ficou fechado um bom tempo, aquela parte ali. Aí até eles começaram acesso a guiado, nananã, né? Tem uma rota das cachoeiras ali pro fundo, né? Já foram lá, gente, tomar vodka? Como o senhor fala isso, né? Ó, pela classificação, essa questão ela foi puxada. Pela classificação de Ross, Jurandir Ross, gente, relevo. A classificação de relevo mais detalhada que existe no Brasil é dele e a mais usada disparado é dele. Tá? Falou de relevo, falou de Jurandir Ross, hoje, tá bom? Ele lembra quantas unidades do relevo tem no nosso estado? Vocês lembram? No Brasil, gente, vamos resgatar esse número. No Brasil, um total de 28. Aí o nosso estado pegou e falou bem assim, eu vou dificultar. Aí ele falou, eu vou dificultar pra galera que for fazer concurso e ter questão de relevo. Eu vou colocar 11, só no Mato Grosso. 11, rapaziadinha. Chupa essa manga. Aí 11, mesmo número de jogadores de um time de futebol. Por isso que o esquema tático do Mato Grosso... Vamos lá, Jurandir Rosa, escala aí. Vamos lá. Defesa, meio e ataque. A gente vai ter 4, 4, 3. Inclusive, eu adoro esse estilo de jogo. Pô, hoje o Liverpool, principal time em atividade. Eu não tenho certeza se 4, não sei o que, mas joga com 3 atacantes, gurizão. Salah num lado e Mané do outro. Rapaz, tipo o Santos, né? Desse jeito, 4, 4, 3. Significa que das 11 unidades, eu tenho 4 planaltos, 4 depressões e 3 planícies. Planalto, depressão, planície. Professor, pela classificação de Jurandir Rosa, existe outro tipo de relevo? Não. Os 3 possíveis tipos de relevo no Brasil: planalto, depressão e planície. Tá bom? Fora do Brasil, nossos vizinhos, a galera tem o quarto possível tipo de macroestrutura de relevo, que é montanha. Pronto, é tranquilo para você ver o tipo do relevo. Acontece que a gente tem 11 unidades, tá bom? Lembra, os da Amazônia, vocês vão lembrar que tá tanto a depressão quanto o planalto, vai estar a Amazônia no final, tranquilo? Araguaia, vai estar Araguaia, o nome da depressão, o nome da planície, tá? Pantanal é a principal planície. Aí, voltando para que ele falou para nós, Chapada dos Guimarães, galera, vocês observam que aqueles paredões, vocês observam que existe um degradê na parede? Já sacaram isso? Não. Observem quando vocês forem lá de novo. Tem um degradê, uma mudança da coloração ao longo do paredão, né, de acordo com a altura dele. Vai mudando de cor. Sabe o que significa? Que a formação dele foi feita por camadas de sedimentos, camadas sedimentares. Então, cada corzinha ela vai estar horizontalizada, mostrando que foi feito por camadas. Tá? Por isso que a formação rochosa é sedimentar. Tanto na... e Chapada dos Guimarães, olha que questão sacana, velho. Que questão sacana. Você teria que saber, por exemplo, que a Chapada dos Guimarães é a borda da bacia do Paraná. Dos 2 planaltos do nosso estado, dos 4,
2 planaltos é de formação sedimentar, que são os maiores. Planalto e chapadas da bacia do Paraná e planaltos e chapadas do... Qual que é o grandão mesmo? Fugiu o nome da unidade grandona? Parecis. Beleza? Significa que os outros dois não são sedimentares. Rocha sedimentar tende a ser a rocha mais frágil, inclusive para esse tipo de evento. Então é mais ou menos isso que a questão quis. E aí, tem a ver a estrutura rochosa, o relevo? Tem a ver, por estar em bacia sedimentar. De acordo com a classificação de Ross, a localização da estrutura rochosa aborda no texto 1. Essa estrutura pertence à unidade de planalto em bacia sedimentar. São planaltos sedimentares, os dois, da bacia do Paraná e também o Parecis. Ô professor, e os outros relevos, como é que eu faço? Eu falo que ele é o quê? Sedimentar, o que ele é? Gente, como os planaltos são os mais elevados, eles são grandes estruturas, né? Então, geralmente, para puxar a estrutura rochosa, o tipo de rocha, de falar de sedimentar, são 3 tipos de rocha básico, tá, galera? Sedimentar, que é feita de sedimentos, metamórfica, que é uma rocha que se transformou, metamorfose, tá? Aí vem o nome, e a vulcânica, tá bom? Que pode ser chamado de ígnea, tá bom? E metamórfica, ígnea, que pode ser chamada de magmática, tá, galera? Do magma, vem do magma. Magma é o que força o processo do vulcanismo. E a sedimentar. Magmática, magma, lembra do magma. Os tipos de rocha denuncia, tá, gente? Quando vocês lerem, vocês vão lembrar, porque ele denuncia como ela é formada. Metamórfica, processo de metamorfose. Como que é esse processo, professor? Ela recebe muita pressão e acaba mudando suas propriedades físico-químicas. Naturalmente, pressão, ela vai se adensar, ela fica mais resistente, tá bom? A magmática também, quando ela é formada no interior da crosta, ela também fica mais resistente, beleza? E que não é o caso aqui, pra gente é de boa. Tem algumas áreas só que tem algumas manchinhas magmáticas, tá bom? Mas enfim, é isso aí, tá? As planícies, obrigatoriamente, as planícies são sedimentares, tá, gente? E, na verdade, ela só é planície, ela só é plana por causa do processo de deposição de sedimento. O rio foi levando um monte de areiazinha, terrinha para lá, aplanando a área, tá bom? A planície é fruto da deposição de sedimento dos rios. O rio que foi levando e deixou a área plana. Então, obrigatoriamente, as planícies aqui do nosso estado, elas vão ser de ordem fluvial, feita pelos rios, e sedimentares, tá bom? Bem técnico, né? Isso aqui. Aqui, B, bacia sedimentar. Que o nome da unidade é Bacia Sedimentar do Paraná, tá? Lembra, Planaltos e Chapada na Bacia do Paraná. É abreviado, tá? Porque se chama Bacia Sedimentar do Paraná, o nome completo dela, para colocar no RG. Cara, cinturão orogênico. Professor, você lê umas palavras, você fala, que cacete, que é isso? Gente, intrusão é quando o magma ele se solidifica internamente, intruso, interno. A gente tem o granito de São Vicente, ele é uma intrusão. Ou seja, uma rocha magmática se solidificou antes do magma ir para a superfície, para fora, solidificou dentro. Né? Por isso que ela é resistente, tá bom? Quando apareceu a intrusão. Então, ou seja, tem no nosso estado isso. Cinturão orogênico. O que é cinturão orogênico? É o nome do movimento que se dá quando há dobras na borda de placas tectônicas, que formam cadeias de montanhas elevadas. Vixe, professor, não tem nada a ver com a gente, né? Não, tem sim. Não recente, mas a gente tem. Sabe Vamos acelerar aqui, mas, cara, eu acho que vocês vão ficar muito afiadinhos nisso. Aqui se chama Serra Residual da Bacia do Paraguai, do Alto Paraguai. Serra Residual do Alto Paraguai, melhor, né? Aqui nessa parte aqui. Gente, ó como é que ela é, ó o formato dela, a estrutura da altitude aqui, bem diferente dos outros tipos. Ela fica por aqui, ela meio que se perde por aqui, porque aqui essa parte já desgastou toda dela e virou aqui, ó, a borda do Pantanal já é tudo Pantanal. É aqui, ó, ela até aqui, ó. Ela só faz não, aqui é um relevo.
Não é um rio, é um relevo, tá? Ah, o Alto Paraguai, ele vai indo, é o Rio Paraguai, a nascente do Rio Paraguai vai indo embora, até o Pantanal, tá? Ó, essa unidade do relevo é um dos planaltos, dos 4 planaltos, tá? A formação dele é orogênica, ou seja, mas há muitos milhões de anos atrás, há centenas de milhões de anos atrás, essa parte ali estava no encontro de placas tectônicas e rolou a dobra. Já foi uma montanha elevada. A gente tem no nosso território uma montanha antiga, assim se dizendo. Hoje a gente chama de serra, porque já passou muitos milhões de anos, rolou muito desgaste, então ela recuou. Tá bom? Doideira, né? Que doideira, meu povo. Que doideira. Vamos lá. 2016. Ah, gente, ó. Procuradoria Geral do Estado. Isso daqui foi para procurador. É, pode cair no peito aqui que nós mata. Fala para vocês, vai ser a mais fácil que a gente já viu. Bota fé? Vamos lá. O texto descreve a porção do mapa indicada com o número, então, ou seja, o texto está descrevendo uma coisa que está indicada aqui, tá? Gente, vai no enunciado, porque o enunciado já te ajuda. Você já vai o quê? Focado a descobrir quem o texto está indicando. Você já vai buscar, porque senão você lê aleatório, lê o enunciado, com a tendência de você ler o texto de novo. Então, lê primeiro o enunciado que você já vai focado. Às vezes o tempo está apertado, né, na hora da prova. Considere o texto mapa apresentado a seguir. É o mais extenso domínio geomorfológico de Mato Grosso. O que é isso? É relevo. Geomorfologia é um nome bonitinho para estudar relevo. Qual que é o mais extenso? Qual que é o nome dele? Vocês sabem? O relevo dos 11, qual que é o mais extenso? Qual que é o maior? A maior unidade de relevo do nosso estado? Gente, ó, esse daí é importantíssimo. Religioso saber disso. Planalto e Bacias do Parecis, é a maior unidade dentro do nosso estado. Lembra que é sobre ele que rolou o desenvolvimento da agricultura moderna, onde você vê cidades de Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop. Pronto, já chamo. Planalto do Parecis, maior unidade do relevo. Aqui, esse mapa ele tá meio que exagerado, tá? Porque o certo é ele tá um pouquinho para cá, isso. Mas ele mostrou o tamanho, central, grandão, beleza? Maior unidade do relevo. Viu? Nem lemos tudo. Viu? E já acertamos. Já temos, você já pode ser promotor já, gente. É. Ah lá. Vamos. Vai lá. Prefeitura de VG, gurizão. Toma. Ó quem que fez o FMT. E aí, será se de acordo com o nível eles pegaram mais leve? Vamos ver. O conceito acima descreve o processo denominado o quê? Então, ele está falando de alguma coisa que é um processo. Ele explica algo que a gente tem um processo embaixo, um nomezinho, tá? Embaixo. É o nome do que é o fenômeno. Vamos lá. No processo de urbanização, a poluição do ar afeta a transferência de radiação e acrescenta núcleos de condensação no ar, aumentando a precipitação. Ele não pegou leve, né? A densidade e a geometria das edificações criaram uma superfície rugosa que influencia na circulação do ar e no transporte de calor e vapor da água. Vocês estão entendendo, né, gente? Espero que sim. Não fica com essa cara triste, é isso que ele quer de você, que você fique triste, mas nada. Os materiais de construção e o asfaltamento das ruas aumentam o estoque de calor, a impermeabilização do solo, aumenta a possibilidade de enchentes. Ó, o que ele está falando? Construir uma cidade e tem um monte de coisa que vai deixar essa cidade mais
quente. Pode ser num lugar já quente, como é o caso da onde a gente está. É uma depressão no clima tropical continental, então, naturalmente, aqui é quente. Inclusive, teve um médico, eu acho que ele fez um estudo, né, falando que as condições naturais já era para que não existisse cidade aqui. Fizeram demitido ter cidade. Né? Aí, gente, num lugar que já é quente, fica mais quente. Tá? Por causa do que, ó, o lance aqui que ele fala, olha que bonita, geometria da edificação. Gente, ou seja, o prédio acaba sendo um obstáculo para a circulação do ar. O asfalto absorve mais calor e aumenta a irradiação. A gente sente calor por causa da irradiação. A gente, quer ver, o calor do ar atmosférico, ele não é aquecido pela radiação. Radiação é o processo direto dos raios solares. Não, os raios solares aquecem as superfícies físicas e essa, por sua vez, aquece o ar. É tabelado, tá ligado? Então, ele fala que acontece tudo isso e fica mais quente. Turminha, o conceito desse processo se chama ilha de calor, tá? Ou seja, você tem um núcleo que é mais quente do que a adjacência. E a gente sabe que realmente acontece isso. A gente vai no Centrão, lá na praça, lá, como é que é o nome daquela praça da frente da prefeitura? Alencastro, lá na Alencastro, no dia mais quente do ano, a 1h30 da tarde, você lá no meio daquela praça lá, turminha, pá, coloca um termômetro para medir a temperatura ali e pede para alguém, ao mesmo instante, medir a temperatura ali no Vitória, saída para Chapada, no bairro Vitória, ainda em Cuiabá. A gente vai perceber que vai ter ali uma diferença de temperatura de 4, 6, né? Dependendo da situação, até 7 graus. Tipo, de estar marcando 42 no centrão e estar marcando 36, 35 na periferia da zona urbana, tá bom? Então, ou seja, ilha de calor. É comum num processo de urbanização, tá, gente? E Cuiabá é um grande exemplo de ilha de calor, tá? De boa? Alternativa de letra A. Ficamos aí na ilha de calor. Vamos lá, 2022 de novo, olha lá, PJC, gurizão. Ei, galera tá no TAF lá da PJC, né? Tá dolorido aí, tá precisando de uma ilha de calor aí, né, meu querido? Hein, meu peixe, se a gente consegue dar uma aumentada na temperatura desse ar-condicionado? Vamos lá, jogador, vai lá. Eu tô aqui também, tá? Mas eu tô andando, movimentando. Vamos lá. Caiu esse ano, gente. Ó, a efetivação da separação de Mato Grosso, ó o comando, aonde começa o comando, ó. A efetivação da separação de Mato Grosso aconteceu em 1977, durante o regime militar. Qual argumento econômico procurou justificar a divisão do Estado? Argumento econômico da divisão do Estado. Ih, professor, você até me abraçou, você me apertou sem abraçar, né? Divisão do Estado. Vocês lembram o dia? Qual é o dia e o mês? Toma. Ai, que gracinha. A grisada tá... Cê lembra? Década de 70 foi a década... Isso, aqui pega história legal também, de boa, né? E aí, qual que foi o argumento? Ah, professor, falaram lá da competição com os grupos econômicos bolivianos. Ei, né? Ô, professor, falaram lá a implantação do agronegócio. Ô, será, professor? Vamos lá ser. Professor, falaram do incentivo à industrialização a partir de uma aliança com as elites paulistas. Falaram lá o crescimento, professor, das exportações para o mercado asiático.
Ah lá, exportação para o mercado asiático. A galera tá. Calma, isso é agora, né? Não antes. Professor, falaram aqui a diferença do desenvolvimento econômico entre sul e o norte do estado. Gente, ó, lisinho, redondinho. Ô, professor, por que que não pode ser a implantação do agronegócio? Na verdade, a implantação do agronegócio foi uma consequência da separação, não foi uma causa da separação. E tinha ferrovia, já tinha indústria têxtil na porção sul, atendia todo o mercado. Que é a capital, né, o centro político. Gente, mas realmente, economicamente, você tinha algo acelerado, fluido, acontecendo, e um pedação do norte, só matinho, só matinho. Sabe aqueles filmes de faroeste? Que a câmera para e daqui a pouco passa aquele matinho no deserto? Era assim aqui, tá? Beleza? Uma diferença gigantesca no nível econômico entre a porção norte e sul. E inclusive, foi uma consequência disso. Fechou? Alternativa E. Estamos acabando, estamos acabando. Ó, essa bateria de questão calma, não precisa, calma, não precisa de amargura, gente. Ó, sobre a realidade, aqui está meio junto o comando, né? Vamos lá, Prefeitura de Cáceres. O estado de Mato Grosso possui planaltos, planícies, depressões na classificação dos... Ah lá, gente, eu tô... Jurandir Rosa, tá o nome da fera lá. Segunda vez que é citado por bancas diferentes. Ou não, era a mesma banca, né? Era o FMT também, a outra, né? Esse fato influencia os tipos de atividades econômicas que se desenvolvem em cada uma dessas unidades geomorfológicas. Ele já está querendo saber como é que está a economia nos relevos. Ô, professor, e aí, como é que faz? Sobre essa realidade, numere as colunas da direita de acordo com a esquerda. Era massa, não era? Você não gostava na escola desse tipo de questão, de numerar a coluna? Ah, é legal demais. Vamos... Calma, você tá muito apressado. É porque tá frio? E o ar, meu filho? Vai matar o menino de dormir aí. Ó, região de atividade. Ó, 4. Ele coloca 4 relevos. Planalto do Parecis. Não coloca os 11, tá, gente? Planalto do Parecis, Planície do Guaporé, Depressão Cuiabana, Planície Pantaneira. Galera, a gente não precisa de aula para saber que na Depressão Cuiabana é o centro, é a capital do estado, é a urbanização, onde tem maior, a urbanização é maior, tem indústria, tá? Então vamos lá. Primeira, região de atividade industrial e concentração populacional. Qual que é, gente? Depressão Cuiabana, concentração populacional é aqui mesmo, tá bom? Ah! Já? Ah! Não vale, muito fácil. Ah, tá doido? E aí, meu querido? Bom demais. Mas, deixa eu ver. Claro, vamos lá. Método 3 aqui, não tem mais ninguém para concorrer. Você já sabe que aqui é 4, 1, 2. Aí fica fácil até para o professor não errar. Ai, coisa boa. Ó, região de produção bovina, turismo de pesca. Não precisa, só você ler isso. Aonde? Principal área de turismo de pesca do Brasil. Só lá, já gabaritou? Ah lá, galera. Gente, cá entre nós, muito fácil a questão, né? Essa questão é fácil. Vamos torcer para que não caia dessa para vocês. Hã? Galera pegou leve. Pegou leve. Pô, gente, inclusive, hoje o Pantanal é marcado por uma bovinocultura comercial, empresarial. Aumentou demais o rebanho e, consequentemente, aumenta o impacto, tá? Pisoteio bovino, provoca compactação no solo, né? Enfim, não é mais aquela tradição do boi pantaneiro, né? E agora, para
trafegar um boi para um lado para o outro. Lá a gente tá falando de rebanho com muitas cabeças mesmo, tá? Esses tempos eu fui lá, a turma, juro para vocês, foi 30 minutos para eu atravessar o rebanho ali na Transpontaneira, na parte que não é pavimentada. Coisa doida. Eu não lembro a quantidade, mas eu perguntei pro cara quantos bois eram, mas ele falou um número lá, passava de 1.000 de boa. Ó, a próxima, tá? Turismo de pesca, bovinocultura, ecoturismo, Pantanal, tá, gente? Próxima, região de intensa produção agrícola, Parecis, falamos disso já, repetimos isso já. Produção agrícola, Sorriso tá lá, Lucas do Rio Verde tá lá, você tem Sinop tá lá, que é a Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná. Paraná, olha só como denuncia muita coisa, né, sobre o processo. E região de produção bovina, não é à toa que é uma planície. Então, seja, planície alagada, porque na planície do Guaporé tem um Pantanal também, tá, gente? É uma área pantanosa. Claro que nem compara com o Pantanal mato-grossense, né? O Pantanal tem um Pantanal da planície do Guaporé, tá? Ela é mais reduzido, beleza? Mas, falou em planície, a galera gosta de meter gado lá. Show de bola, beleza? A nossa última questão, olha lá, Selecom. Uma banca de questões intermediárias, né? A famosa questões fazíveis, né? Ó, a formação vegetal denominada cerrado apresenta as seguintes características. Gente, tem o beabá do cerrado. Antes de eu ler, não vou nem ler isso aqui. Tem o beabá do cerrado, tá? Arbustos com troncos retorcidos. Gente, eu tô falando algo que você vê corriqueiramente no seu dia a dia. Sabe onde é legal? Você vê a morfologia, o cerrado mesmo, a cara dele, nua e crua, estrada de chapada. Olha nas bordas onde tem a vegetação nativa, ali é o cerrado nu e cru, né? Ó, arbusto, troncos retorcidos, casca grossa, as raízes são profundas, lembra, tem que pegar água, em um solo que é ácido, com teor de alumínio elevado. Esse é o beabá do cerrado, tá, gente? Então, sempre que cair cerrado, alguma coisa do beabá você pega que dá bom. Vegetação xerófila. Ai, professor, o que é isso? Adaptado ao clima semiárido. Ah, professor, olha, eu não sei muito bem se é essa vegetação, mas você sabe que aqui no Mato Grosso não tem esse clima, tá? Semiárido é lá no Nordeste. É o tropical semiárido associado à vegetação da caatinga, que daí tem sim vegetação xerófila, né? Adaptado a ambientes mais secos, como as cactáceas, xique-xique, nanã. B, constitui por palmeiras, galera, né? Pera lá, né? Vocês são daqui. Com destaque para o babaçu. Gente, dá pra fazer piada infame? Ah, fala que sim, não? Meninas, é só pros meninos, tá? Você vai falar aonde tem muito babaçu, é numa vegetação, isso é verdade, tá, gente? Além da piada. É na mata dos cocais. O babaçu é um coquinho, um coqueirinho, tá? Aí você vai falar, professor, aonde tem bastante babaçu? Daí você vai falar bem assim, o babaçu abunda na mata dos cocais, entendeu? É isso, foi a piada, gente, já acabou. Só isso, de risos? Poxa, não faço mais também. Mas não é aqui, tá bom? A Mata dos Cocais fica na transição da Caatinga com a floresta amazônica, tá? Olha só a diferença dos ambientes. Formação rasteira ou herbácea, adaptada ao clima subtropical, você vê que professor, não sei, isso daqui, tá, pode ser, mas, ó, ele acaba desvinculando aqui, ó. Sobrou a D. Vegetação caducifólia. Lembra, por que caducifólia? Isso, caduca porque cai. Cai para se adaptar à estação seca. Show! Ao clima tropical típico que tem a estação seca.
Sussa. Ah, claro. Só, só assinar o termo de posse, meu querido. Já era. Tá moleza. Ô, meta dessa turma, hein? Não errar alternativa. Você tá até dos VOF. Tem que gabaritar até os VOF lá. Hum? Gente, tem no Cerrado também. O Cerrado é formado por 4 fisionomias. A gente fala o Cerrado típico, esse é o beabá que o professor falou, mas olhando o Cerrado, o bioma inteiro, ele possui 4 fisionomias. 2 campestres, campos. Campos, a gente fala que são as herbáceas. Isso daí é de acordo com o porte da vegetação, que é o tamanho. Que você vê, tá grandão, tá mais ou menos. Ih, tá rasteiro. É isso, o tamanho. Tipo, cabeça, ombro, joelho e pé, tá? Da vegetação. Onde você tem campos, tem 2 são campestres, que é campos. Tipo, não, formação rasteira ou herbácea, só que não se resume a isso, e ficaria pobre a alternativa. Adaptado, sei lá, o clima tropical, né? Mas mesmo assim, ia faltar informação. Por quê? Vamos no geralzão aqui. Tem duas fisionomias que são campestres, que a gente chama campo limpo e campo sujo. Simples assim. Campo limpo por quê? Que é só herbáceo, só gramíneas, tá? Lembra do porte? Herbáceo, é o herbáceo rasteiro, o arbusto intermediário e o arbóreo, porte mais alto, árvores grandes, tá, gente? O campo sujo é quando você tem muitas gramíneas, entretanto, você vê alguns pontos de arbustos, bem espaçado, que é o quê? Distante um do outro. Aí, eu tenho o cerrado típico, tá? Que é o que a gente olha na estrada de Chapada, o que a gente fala o beabá, beleza? Que ele é arbustivo. E a gente tem o cerradão. O cerradão, gente, é a área do cerrado que começa a transitar na Amazônia. É uma área de transição. Poxa, a Amazônia é uma floresta grande. Então, o que, que vai acontecer? Os arbustos começam a crescer. E daí, quando você já tem um porte arbóreo, dentro do bioma do cerrado, a vegetação do cerrado, a gente fala que é o cerradão, beleza? Então, fique esperto aí, que pode ser que a alternativa brinque com você falando ali que o cerrado tem árvores de grande porte, o cerrado tem, não é errado falar isso não. Pronto, galerinha, agora a gente vai para a nossa próxima bateria, tá? Na verdade, agora a gente finaliza, tá bom? Deixa eu projetar esse aqui, aqui eu dou um ESC, aqui eu projeto. Que horas que é o nosso intervalo, gente? 8h20. A gente começa aqui, rapidão, e corre para o intervalo. Ele ia mandar agora. Eu fiquei de abastecer de questões, estava só a teoria. Eu falei, não, vamos colocar questão. Porque provavelmente a gente vai conseguir fazer muitas questões aqui, mas tem umas 10 aqui. Daí vocês fazem, tá? Que vai ser importante. Aspectos econômicos, urbanos, demográficos, tá? Mas que a gente já falou, inclusive, boa parte disso na introdução. Aqui a gente vai pegar alguns nós mais específicos desses pontos da geografia do Mato Grosso, tá? O lance econômico é bem beabá mesmo do que vocês já sabem, tá, galera? É sem segredo mesmo, né? O aspecto urbano tem algumas peculiaridades e o demográfico tem tudo a ver com isso, tá? Lembra da força motriz? O econômico? Então, o econômico vai puxar esses dois subtemas aqui da geografia associado ao estado do Mato Grosso, tá bom? Gente, a gente começa aí uma pegada bem histórica que vocês vão sintonizar. Já tiveram história do Mato Grosso? Já? Pô, show de bola, filé. Colonização, galera, sabe que começa... Gente, começa lá no século XVIII, 1719, né? Pá! Que vão fundar a cidade de Cuiabá, hoje Cuiabá e Santíssima Trindade. Começa um processo ali da chegada do bandeirantismo, tá? Para cá.
Daí vai começar a desenvolver a mineração aurífera, arará, piriri, pororó. Isso é bem um resumo de contexto para a gente entender que a ocupação do que hoje a gente vê de Mato Grosso, na porção ao norte, do que antes era um Mato Grossão grandão, foi muito lento, se limitou ao processo da mineração, ciclo da mineração, e aí os acontecimentos demográficos, econômicos e urbanos foram bem discretos e lentos depois que acabou o pamperô da mineração, né? Esse ciclo aurífero no século XVIII, tá bom? Até que no século XX, eu já estou falando isso de 1900 e alguma coisinha, começa algumas transformações para cá. A década de 70 é a década, tá, galera? 1900, década. Gente, foca nela. Ela responde muita coisa nesses aspectos urbanos, demográficos e econômicos do nosso estado. Década de 70. Mas é importante a gente saber o que aconteceu um pouquinho antes da década de 70. A gente sabe que foi da mineração do século XVIII para cá, foi lenta, arará, piriri, porará. Um Mato Grosso subaproveitado, as suas terras, né? Com uma densidade demográfica baixíssima, ou seja, pouquíssima população, tendo em vista o tamanho do seu território. E aí, teve o lance das terras devolutas. Período da República, as terras eram, antes do Império Brasil Colônia, tudo quanto é terra do Brasil pertencia à coroa. Posterior a isso, passou para a mão do Estado. Do Estado que eu falo, o Estado Nacional. E aí teve um período imperial. Pô, império, figura do imperador, centralizador. Então essas terras, agora, Brasil independente, porém império, as terras seriam propriedade do governo e seriam fruto de aquisição, tá? Tranquilo, a galera poderia comprar. Isso aconteceu com a Lei de Terra de 1850. Até que chega Brasil República, o que vão fazer? Ó, agora é República, não é mais Império. E as terras que eram vendidas a partir do governo federal, do governo nacional, do chefe maior do Estado. Ó, vamos colocar para as unidades da federação, que são os estados. Agora, ó, Estado é dos 6. Vê o que vocês querem fazer com ela, tá bom? Isso ajuda a gente a entender que muitas políticas de 40, principalmente de 40 para cá, de povoamento e colonização de terras públicas no Mato Grosso, foram lançadas pelo governo estadual. Porque quem eram os donos da terra? O governo estadual. Terra pública a gente vai chamar de terra devoluta, tá? É o nome dela. Terra pública se chama terra devoluta. Porque lá quando fizeram essa lei de terra, que antes era tudo da coroa, até que agora não existe, o Brasil se torna independente, né? O ex-colônia, né, se torna independente. Então seriam as terras a serem devolvidas, né? Por isso a gente chama de devolutos, tá bom? Aí no República, já século XX, a gente vê aí as terras devolutas, as terras públicas em posse do Estado. O Estado do Mato Grosso, ele vai sobreviver até a década de 70, galera. A principal fonte de renda do Estado do Mato Grosso até a década de 70 era a comercialização das terras devolutas. Era vender terra. Ele era uma grande imobiliária, fundiária. Beleza? Aí em 1940, um pouco antes de 70, 3 décadas de 70, é importante um movimento feito por Vargas, Getúlio Vargas. Ele vai fazer uma... Ah, tá, beleza. Mas até 1940 as redes geográficas eram bem precarizadas. O que são redes geográficas? As estruturas de acesso e comunicação no estado. Isso são redes geográficas. Rede são linhas que ligam pontos, como uma rede mesmo trançada, sabe? Ou seja, são nós com linhas ligando a outros nós. Então, ou seja, o que ligava o Mato Grosso? Sistema de transporte, sistema de comunicação, bem precarizado. Então, dificilmente você conseguia contato com vários cantos do estado e acesso,
bem precarizado. Pô, a gente sabe que até hoje tem vários cantos aí que o acesso é precarizado. Agora imagina isso lá atrás. Do que vivia o Estado? Basicamente da pecuária extensiva e extrativismo vegetal. Poaia. Você falou. Erva mate na porção do sul. Galera que curte o tereré. Hã? Borracha na porção mais a noroeste. Do Estadão mesmo, do Grandão. Aqui, ó, gente. Daqui, ó. Daqui tá a legenda, né? A região onde tem a bovinocultura, beleza? Ó, o Pantanal aqui, ó, representado pela bovinocultura. Olha essa, professor, esse espação aqui, nada mesmo, sabe? Não tinha coisa nenhuma, né? Pode olhar. Aqui, ó, a ferrovia que ajuda a Você pega aí ela? Ó lá, Grisão. Show de bola. A ferrovia, rede geográfica era precária para cá na porção ao norte. Mas, ó, ao sul os caras conseguiram. Isso ajudou. Lembra da questão que falou do nível de desenvolvimento? Ajuda a justificar, tá bom? O acesso às redes geográficas ajuda a gente a entender o nível de desenvolvimento também. Porque muita coisa se desenvolve a partir dela e ela se desenvolve a partir também da questão econômica, tá? Aqui a porção, a borracha para cá e a poaia aqui, tá, gente? Borracha, poaia, pecuária e mate. Beleza? Simprão. Para o nosso estado, o quê? Pecuária na parte do Pantanal, né? Na parte ali mais centro, para o cantinho a oeste, a gente vai ter a poaia e lá pro lado da Amazônia mesmo, a borracha. Beleza? Pronto. Discretão a economia do nosso estado. Até que Vargas chegou chegando, né? Vargas provocou muitas transformações no Brasil como um todo. Algumas positivas, outras não, mas ele fazia, né, cara? Ele fazia acontecer. O homem era brabo mesmo. Foi o cara que idealizou o processo de desenvolvimento nas regiões interioranas do Brasil. Porque, pessoal, o Brasil ele começa, olhando o território brasileiro, né? Território brasileiro, marginal, oceânico, ele começa para cá, ó, ele começa no litoral. A parada começa a acontecer aqui no Nordeste, depois há uma gravidade econômica que desenvolve no Sudeste, e aí o Sul vai precisar de uma agricultura para abastecer, mas é um Brasil, ó, concentrado em uma faixa de 200 quilômetros litorânea. População, economia, né? Um escambau todo. E aí ele vai falar, uai, e o restante do Brasil aqui, o que faz com ele, gente? Vai deixar o trem, né, sem nada lá? E aí ele idealiza a marcha para o oeste, né? Você avançando ao oeste. Foi uma analogia ao que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou também da cá, mas ele atravessou. A ideia deles era ter o domínio dos dois oceanos, né, do continente. Tanto o Atlântico, que eles chegaram, eles queriam chegar lá na outra ponta, conseguiram, né, o Oceano Pacífico. Tá? Depois disso eles desenvolveram a marcha para o oeste. Então Vargas pegou e falou, não, vou fazer marcha para o oeste aqui também. Bora para lá, para dentro, né? Gente, e ele lança, e Vargas, ele faz alguns projetos para esse desenvolvimento ao oeste. O Mato Grosso está na região centro-oeste, então estamos dentro dessa história, beleza? Por isso que se a questão for falar de colonização baseada em pequenas propriedades, você pega e pensa assim, pô, velho, Mato Grosso, a estrutura fundiária do nosso estado, como é que está a distribuição de terras? É latifúndio, late grande, funde propriedade rural. Propriedade de terra grande, grandes fazendas, mais de 1.000 hectares. Hoje, espacialmente falando, né, os espaços são compostos principalmente por latifúndios, que são unidades mais de 1.000 hectares, uma classificação bem genérica. Você vai falar, não faz sentido. Pequena propriedade, a gente estamos falando de um estado latifundiário, de grandes propriedades. Entretanto, para Vargas, sim. O projeto de colonização idealizado por Vargas, sim, foi ali do excedente que tinha Nordeste e Sudeste, a galera camponesa imigrar para pequenas e médias e ter pequenas e médias propriedades, tá? Ser assentada em pequenas e médias propriedades, tá? E vai rolar muitos projetos, década de 40, década de 50, começa Vargas, mas os projetos de Vargas, acho que um que mais ou menos deu certo, o restante, mas o que deu certo, salvo engano, próximo a Corumbá,
no que era o estado do Mato Grosso, foi copiado pelo governo estadual, né? Ah, vamos fazer mais ou menos assim, tá bom? Então, década de 40 teve essa ideia de pequenas propriedades. Entretanto, foram projetos que pouco êxito tiveram, tá bom? Mas foi ali uma prévia do que iria acontecer para a década de 70, tranquilo? Aí juntar a colonização oficial é o que o poder público fez de projetos de colonização. 23 entre 40 a 65, esse período, tá bom? 23 projetos de colonização oficial. E tem muitas cidades que foram criadas a partir desses eventos de colonização. Mas o que foi de pampeiro mesmo foi as colonizações privadas. Empresas colonizadoras privadas. Em história, vocês acham que chegaram a ver isso, né? Que é isso, colonizadores privados? São grandes imobiliárias, gente, de lotes rurais. O cara chega ali, ô Mato Grosso, aquele pedaço aqui, eu quero esse. Aqui. Ô, meu filho, mas isso daí dá 200 mil hectares. Ô, meu filho, isso daí dá 300 mil hectares. Quanto que você faz? Faço por isso. E o preço proporcional era muito baixo, justamente como forma de incentivo para ser ocupado. E aí os caras compravam uma bagatela, ia lá e vendia. Pá, 300 mil hectares. Não, você quer quanto? Eu compro 1.000. Eu compro 500. Gente, 1.000 hectares, a gente está falando de algo que some de vista. A gente está falando de uma propriedade gigante rural, tá? Que hoje a galera ganha muita grana com o campo mecanizado em 1.000 hectares. As colonizadoras particulares, tá? A gente deu exemplo na aula passada, na introdução, de Sinop. Cara, Sinop é um grande exemplo. Entretanto, Sinop não surge nesse intervalo de tempo, sabe por quê? Porque nesse intervalo de tempo, a colonização foi aqui, ó. Foi no arco do estado. Foi nas partes mais acessíveis do estado. Década de 70 foi para onde? Puf, vamos penetrar o estado, vamos pro nortão, velho. Pá! Vamos aonde tem terra mesmo, né? Onde tem espaço, né? Rapaz, olha o tamanho desse brutamonte. Olha o tamanho do brutamonte. Beleza? Então, nesse período, ó, a gente vai ver a circular, tá? As cidades que estão mais associadas ao Vale do Xingu, Vale do Araguaia, ao próprio Vale do Cuiabá. Era uma coisa mais acessível. De boa? Vamos lá. Aqui, pecuária extensiva. Repeti aqui, né? Não repeti aqui a característica, né? Beleza. Mas, gente, já foi uma prévia do que aconteceria lá no período do governo militar que estava no comando na década de 70. Inclusive, foi Ernesto Geisel que assinou o decreto de criação lá em 11 de outubro de 1900 e... Gente, fala com força! 77, a criação do estado do Mato Grosso do Sul. Beleza? Por quê, galera? Governo militar, enquanto Mato Grosso, polêmicas à parte, que tem muitas, mas enquanto estado do Mato Grosso, que você tem que colocar na cabeça, lembra, para dentro, um espaço subaproveitado? Integração. Rapaz, eles eram fissurados, esse projeto de integração, a gente tem que fazer a integração dessa área ao território nacional. E aí os projetos de integração do governo militar que acaba ajudando e muito nesse processo de ocupação do estado do Mato Grosso, tá? E ele precisa o quê? Você precisa viabilizar essa integração, tá? 1966, ele cria a SUDAM, as superintendências, tá, gente? Superintendência, SUDAM, uma sigla. Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Mesma coisa ele fez, criação do BASA. Teve concurso esses dias para o BASA. O Banco para o Desenvolvimento da Amazônia. É o BASA. Né? Na verdade, ele era um outro nome, mas foi aqui que ele falou, rapaz, vamos fazer aqui o desenvolvimento para você financiar os projetos para colonização ali. Pá, é isso. Né? Aqui, ó, cuidado. Mas pô, na Amazônia seria o quê? Para a região norte? Galera, a Amazônia é legal, tá? O estado do Mato Grosso, ele tem... Todo mundo que tem algum pedaço de Amazônia no estado, tá dentro do que a gente chama de Amazônia legal. Então, ou seja, Amazônia legal, Mato Grosso está dentro, tá?
Criação da SUDECO, opa, professor, parece aqui, mas é aquele Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Superintendência para o Desenvolvimento Centro-Oeste. Beleza? Ó, nós aqui na parada. Aí, ó, década de 70 e 80, vários programas de desenvolvimento. Vocês vão ver Polo Centro, Polo Amazônico, Polo não sei o que lá, tem uma porrada de programas. A questão falou, programas para não sei o que lá. Gente, faz sentido. Vocês não vão decorar a bagatela de programas que foram criados, nem eu decorei, mas você sabe que teve uma porrada de programa, tá bom? É só ir na linha, ver se está coerente, tá? E para o governo federal, em 70, olha a década de 70, ó, foi armando o campo, e aí lá em 70, criação do INCRA, faltou um espacinho aqui, me desculpem, tá? Que, ó, INCRA, Instituto Nacional de Colonização, é o nome dele, colonização e reforma agrária, beleza? Ele que ia cuidar o quê? De fazer o referenciamento das terras para dividi-la e cuidar dos projetos para ser ocupado os espaços. Fechou? Vamos tomar um cafezinho, uma aguinha, e a gente volta aqui.